Tito 2, versículos de 11 até o versículo de número 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Até aqui, até o versículo 14, que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a palavra graça, e quando eu falo aqui a palavra graça, eu falo num sentido especial, conforme nós estudamos hoje pela manhã, a graça especial de Deus. A palavra graça, ela é uma palavra pequena, na verdade, pequena demais. Porém, a palavra graça é uma grande palavra naquilo que ela significa e naquilo que ela importa para as nossas vidas, enquanto pessoas salvas na pessoa de Jesus Cristo. Repetindo, a palavra graça, no sentido especial, a palavra pequena, porém ela é grande no seu significado, ela é grande na sua importância, em especial para nós, que somos salvos e salvos na pessoa de Cristo Jesus. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, como todos nós sabemos e nós temos experiência nesse sentido, a graça de Deus é a razão. A graça de Deus é a explicação para a nossa salvação, para a nossa redenção em Cristo Jesus. A graça, meus irmãos, a graça, minhas irmãs, ela é responsável por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós fazemos em termos espirituais na pessoa de Cristo Jesus. É através dela, ou seja, através da graça de Deus, que nós experimentamos diariamente, que nós desfrutamos continuamente de todos, absolutamente todos os benefícios espirituais que Deus nos outorga através justamente da sua graça sobre as nossas vidas. Por causa da graça de Deus, por causa do seu favor imerecido, nós temos hoje, aqui, agora, esse privilégio. Nós temos hoje aqui, agora, essa bendita oportunidade de nos reunirmos corporativamente para assim prestar a Deus todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação, toda a glorificação que somente o nome de Deus, Ele é e é merecedor. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, não existe vida cristã, não existe vida espiritual sem a graça de Deus operando em nossas vidas. É interessante notar que é justamente dessa graça que o apóstolo Paulo ele está a falar nesse texto que nós acabamos de ler, Tito capítulo 2, versículos de 11 até o versículo de número 14. Aqui, no seu sentido específico, Paulo, inspirado por Deus, ele está se dirigindo ao jovem pastor Tito, que era o pastor da Igreja do Senhor na ilha de Creta. Paulo, ao longo de todo esse capítulo 2, está instruindo esse jovem pastor Tito acerca da conduta, acerca do comportamento de várias classes de pessoas que compunham, que faziam parte daquela igreja. Se você for olhar do versículo 1 até o versículo 10, Paulo ele dá uma série de instruções, de comportamentos, de atitudes que deveriam ser vistas por várias classes de pessoas que faziam parte ali daquela igreja que Tito ele pastoreava. Paulo ele se dirige
a homens idosos, Paulo se dirige a pessoas, a mulheres idosas, Paulo se dirige a moças recém-casadas, a moços, inclusive a escravos. Ele instrui Tito acerca da conduta que todas essas classes de pessoas, elas deveriam ter. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Mas por que será que eles deveriam ter esse comportamento? Por que será que eles deveriam ter essa conduta pautada, vamos assim dizer, nas ordens e nas ordens do Evangelho? A razão, o motivo, a explicação são simples. Por quê? Porque todas aquelas pessoas haviam sido alcançadas pela graça de Deus, não qualquer graça, mas a graça salvadora, a graça redentora do Senhor. É por isso que esse trecho que nós iremos considerar, do versículo 11 até o versículo 14, ele começa com a palavra porquanto, que significa por isso. Então, Paulo, ele instrui a Tito quanto aos deveres de todos esses tipos de pessoas, e a partir do versículo 11, ele mostra a razão porque aquelas pessoas, elas deveriam se comportar daquela maneira. Repito, porque elas foram alcançadas pela graça, nesse sentido especial, que nos conduz à salvação, que nos conduz à novidade de vida na pessoa de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, eu queria, com base nesse texto, na verdade, reforçar um pouco da nossa aula hoje pela manhã e da aula que nós tivemos no último domingo acerca da graça de Deus como seu atributo. E com base aqui nesse trecho, com base aqui nessa passagem, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema na noite de hoje: a manifestação da graça e seus efeitos. A manifestação da graça e seus efeitos. Então, basicamente, a gente vai ter duas grandes divisões com base aqui nessa passagem. No primeiro momento, a gente vai considerar a manifestação em si da graça salvadora de Deus. No segundo instante, também com base nesse texto, eu queria que nós observássemos pelo menos 1, 2, 3 efeitos da manifestação dessa graça de Deus em nossas vidas. Então, vamos, contando com a graça, vermos esses aspectos, considerarmos essa visão e assim atentarmos para tudo isso que Paulo, inspirado por Deus, nos ensina acerca da graça e da graça do Senhor. Então, no primeiro instante, a manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus. Acompanhe conosco a leitura do versículo número 11, Tito, capítulo 2, apenas o verso de número 11. Diz o seguinte, a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nesse verso, irmãos e amigos, versículo número 11, Paulo, ele destaca a manifestação, ele destaca a revelação da graça de Deus, a revelação da graça do Senhor, trazendo salvação a todos, sem distinção, sem qualquer tipo de diferença. Conforme nós vimos agora há pouco na nossa palavra introdutória, Paulo, ele estava instruindo a Tito acerca de alguns deveres de algumas classes de pessoas que faziam parte daquela igreja ali na cidade ou na ilha de Creta. E conforme nós vimos agora há pouco, aquelas pessoas tinham essa obrigação, aquelas pessoas, elas estavam incumbidas desse dever de viver de maneira diferente por causa da graça de Deus que os havia alcançado, da graça de Deus que havia se manifestado em relação às suas vidas, razão pela qual eles eram novas e novas criaturas em Cristo Jesus. Então, observem como as coisas elas estão ligadas, como as coisas elas são conectadas.
A graça de Deus, ela se manifesta, a graça especial. Na manifestação dessa graça especial, Deus, ele opera a salvação na vida de diversos tipos de pessoas e, uma vez que elas são salvas, elas têm como dever viver uma vida diferente, pautadas agora por aquilo que é ensinado, por aquilo que é exigido no Evangelho. E aí, quando você considera, quando você pensa sobre essas coisas, pelo menos duas grandes verdades, elas saltam aos nossos olhos a partir desse texto, a partir desse verso. A primeira verdade, meus irmãos, meus amigos, que a graça de Deus, ela é uma realidade na humanidade. A graça de Deus, ela é uma realidade na humanidade. A graça de Deus, meus irmãos, a graça de Deus, minhas irmãs, ela se manifestou quando da encarnação da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, há pouco mais de 2000 anos, ali na Palestina, ali na cidade de Jerusalém. Mas não só isso, a graça de Deus, ela se tornou mais clara, mais patente, mais visível, quando Cristo, ao alcançar 30 anos de idade, iniciou o seu ministério terreno. E o que foi que Cristo fez no desenvolvimento do seu ministério? Como o próprio Deus, ele ensinou a palavra de Deus. Como o próprio Deus, ele realizou as obras do Senhor, sobretudo através dos seus milagres, sobretudo através das suas demonstrações poderosas de poder. A graça de Deus, ela se tornou ainda mais clara quando esse mesmo Jesus, ele morre na cruz do Calvário a fim de adquirir uma salvação certa, uma salvação segura, uma salvação inabalável para todos quantos formam o seu corpo ou o seu povo que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. A graça de Deus, ela foi propagada através do ministério apostólico ali nos primeiros anos da igreja, e essa mesma mensagem, ela continuou sendo propagada ao longo da história da igreja de Cristo, e essa mensagem, ela chegou até nós, trazendo luz e consequentemente trazendo salvação para as nossas vidas. Daí essa verdade, que a graça de Deus, ela é uma realidade na humanidade. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, temos uma experiência muito clara, muito definida nesse sentido. Por quê? Porque essa graça, ela chegou a cada um de nós. Porque, em segundo lugar, essa graça, ela se manifesta indistintamente. Não existe separação, não existe distinção, na medida em que o Evangelho, ele é anunciado, na medida em que o Evangelho, ele é pregado a todas as pessoas sem divisão, ele vai produzindo essa mesma salvação. Então são essas duas grandes verdades que esse texto aqui, que essa passagem nos ensina, ou seja, que a graça de Deus é uma realidade na humanidade e que a graça de Deus, ela se manifesta sem distinção, seja no sentido social, seja no sentido financeiro, seja no sentido etário, não, todos, indistintamente, eles têm esse privilégio de aprender e de experimentar da graça de Deus em relação às suas vidas. Essa mesma graça indistinta, que se manifesta ainda hoje, produzindo salvação. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, ele continua exercendo a sua graça. Ele continua demonstrando o seu favor imerecido em relação ao pecador. Na medida em que seu evangelho é anunciado, na medida em que a sua palavra é pregada, assim como ela está sendo pregada na noite de hoje, Deus, ele está fazendo justamente isso, revelando a sua graça aos nossos corações, proporcionando salvação, proporcionando renovação de vida, proporcionando edificação espiritual. Então, essa graça, ela se manifestou e ela continua a se manifestar ainda hoje em relação
as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos ter um espírito grato, uma vez que nós temos consciência que essa graça, ela tornou-se uma realidade em nossas vidas. Na verdade, é esse exercício espiritual que constantemente nós devemos fazer quanto às nossas vidas, de poder enxergar aquele momento todo especial no qual, graciosamente, Deus nos chamou para si através da pregação da sua palavra, através da operação do seu Santo Espírito em nossos corações, nos tornando novas criaturas, nos fazendo parte agora do povo de Deus, nos fazendo morada do seu Espírito em nossas vidas. Enfim, tudo isso é graça, graça, graça e graça. Então esse presente, meus irmãos, é essa dádiva, minhas irmãs, que Deus nos concedeu e como resultado dela, continua a nos conceder ao longo de toda a nossa vida. Por isso que, diante desse fato, por isso que, diante dessa realidade, não há outro sentimento em nossas vidas, não há outro sentimento em nossos corações que Deus ele espera que nós, a não ser a gratidão, a não ser o agradecimento, a não ser o louvor. E é justamente por causa disso que nós nos reunimos dominicalmente para poder prestar essa adoração, esse louvor a Deus. Mas não só isso, nós devemos entender, meus irmãos, nós devemos entender, minhas irmãs, que uma vez que a graça de Deus ela é real, uma vez que a graça de Deus ela é manifesta, não há caso perdido para Deus. Muitas vezes a gente tem uma visão minimizada em relação à graça do Senhor. Muitas vezes a gente enxerga determinadas pessoas em determinadas condições, em determinados estados, e muitas vezes a gente não pensa que aquela pessoa, por estar naquela situação, por estar naquela condição, ela não mereça a graça de Deus. Não, isso é um equívoco. Não, isso é um erro, porque a graça é graça porque ela é concedida a quem não merece. Então todos quantos estão nessa situação, independente do seu estado, independente do seu pecado, independente da sua transgressão, eles são sim e podem ser sim alcançados pela graça de Deus. Aprender sobre a graça nos leva justamente a essa compreensão que não há caso perdido para Deus. Não há pessoa que porventura esteja desviada dos caminhos do Senhor, não há pessoa que porventura esteja vivendo de maneira contrária ao Evangelho que não possa experimentar da graça de Deus. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, já nos leva a um terceiro desafio de ordem mais prática nas nossas vidas. E que desafio é? A necessidade que eu, a necessidade que você, a necessidade que nós temos de poder manifestar, de poder proclamar, de poder ensinar sobre essa graça, tendo como objetivo salvar os perdidos. Eu sempre gosto de dizer que graça experimentada é graça proclamada. Então, se nós temos essa experiência da bondade do Senhor, se nós temos essa experiência do favor imerecido de Deus em nossas vidas, em nossos corações, nós temos, meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, o dever, a responsabilidade, a obrigação, a incumbência de poder falar dessa mesma graça, de poder proclamar esse mesmo favor imerecido, para que assim outros possam experimentar desse grande presente, dessa grande dádiva que Deus nos dá, ou seja, da sua graça. Essa é a nossa parte, dentro do processo de salvação, processo esse que Deus nos incluiu pela sua graça, e por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, você, todos nós, estamos aqui na noite de hoje, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Então, nesse primeiro momento, o que é que Paulo fala? Ele fala acerca da manifestação, ele fala acerca da revelação da graça de Deus. Contudo, meus irmãos, meus amigos, olhando aqui para esse texto, olhando aqui para essa passagem, a gente percebe que a manifestação da graça de Deus, ela não é um fim em si mesma, não, jamais. Uma vez que Deus, ele revela, uma vez que Deus, ele manifesta o seu favor imerecido a todos, sem distinção, a partir do momento que ele assim o faz,
alguns efeitos, alguns resultados, algumas consequências, elas são geradas. E aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo nos fala, pelo menos, de 1, 2, 3 resultados da manifestação da graça de Deus. E diante disso, nós podemos nos perguntar, e diante disso, nós podemos nos questionar, quais são então esses efeitos? O que é que a graça de Deus, ela promove? O que é que a graça de Deus, ela gera no coração das pessoas pecadoras, uma vez que ela se manifesta? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a graça de Deus, ela promove salvação. A graça de Deus, ela promove salvação. Olhe mais uma vez para o versículo 11. Veja o que Paulo nos ensina, sobretudo na parte inicial desse verso. Tito, capítulo 2, verso 11, a parte inicial do versículo 11. Paulo assim nos ensina: porquanto a graça de Deus se manifestou. Essa palavra manifestar, que Paulo ele usa para se referir à graça de Deus, literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, meus amigos, ela significa se mostrar, ela significa se revelar. Essa palavra, ela era utilizada originalmente para descrever o movimento do sol, quando ele vai surgindo, quando ele vai se levantando, e na medida em que ele vai fazendo esse movimento, ele vai dissipando as negras trevas da noite para fazer raiar um novo dia, para trazer luz, para trazer iluminação. Então, Paulo, com isso, ele está mostrando que a graça de Deus, ela faz justamente isso em nossas vidas. Ela nos traz luz, ela nos traz iluminação, não no sentido físico, como acontece com o sol, mas ela traz luz, ela traz iluminação no sentido espiritual, fazendo dissipar as trevas da escuridão espiritual, fazendo dissipar as trevas do pecado, para que assim nós nos dirijamos a Deus, abraçando o seu evangelho. Este foi, meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro estágio no qual se deu a nossa salvação pela graça de Deus. Houve um determinado instante, houve um determinado momento em nossos dias em que Deus nos fez brilhar a sua luz, onde Deus ele nos deu discernimento para que nós pudéssemos ouvir, para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos estudar a palavra de Deus e entendê-la de fato e de verdade, para que a partir dessa compreensão, eu, você, todos nós, pudéssemos perceber a beleza da pessoa de Jesus Cristo, pudéssemos entender a eficácia da sua salvação, pudéssemos ver que de fato Cristo ele tem poder para transformar vidas, assim como ele nos transformou. Então, foi essa a primeira experiência que a graça produziu em nossos corações. Foi essa a primeira consequência direta, vamos assim dizer, da manifestação da graça de Deus em nossos corações, quando ela nos concedeu o discernimento necessário, a compreensão que nós precisávamos, para que assim pudéssemos não só enxergar Jesus Cristo, mas pudéssemos nos voltar para Jesus Cristo, reconhecendo os nossos pecados, tendo consciência das nossas transgressões, e assim nós pudéssemos nos apegar a Jesus Cristo, clamando e reconhecendo de fato que Ele é não só o nosso Salvador, mas também que Ele é Senhor e Senhor em relação às nossas vidas. Então, somente a graça, meus irmãos, somente a graça, meus amigos, é capaz de fazer isso na vida de um pecador, é capaz de fazer isso na vida de uma pessoa, assim como a graça fez isso no nosso coração. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, como é bom nós podermos trazer isso à nossa mente, nós podermos recordar essa bendita operação que Deus ele fez em nossos corações, nos dando esse entendimento, nos dando essa compreensão, para que a partir da pregação das Escrituras Sagradas, nos voltássemos para Deus. Porque, em primeiro lugar,
a graça de Deus, ela promove a salvação. Contudo, meus irmãos, meus amigos, a graça de Deus, ela não só faz isso em nossas vidas. Em primeiro lugar, a graça de Deus produz salvação? Sim. Ela dissipa as nossas trevas espirituais para que assim nós possamos reconhecer a verdade do Evangelho e nos quedar perante o nosso Salvador? Sim, mas não só isso. Em segundo lugar, a graça de Deus, ela nos auxilia em nossa santificação. A graça de Deus, ela nos auxilia em nossa santificação. Vejam aí o versículo número 12, Tito capítulo 2, versículo número 12. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Ele diz o seguinte: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Através desse verso, meus irmãos, meus amigos, Paulo ele nos ensina que a graça de Deus, ela nos educa a viver uma vida de piedade. A graça de Deus, ela nos educa a viver uma vida em piedade, em temor, em santificação, em consagração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A palavra educar, que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 12, é a mesma palavra que na nossa língua dá origem à palavra pedagogo, dá origem à palavra pedagogia, que conforme nós sabemos é o ensino que é feito em relação às crianças. E conforme nós sabemos, o ensino da pedagogia, ele é um ensino gradativo, onde pouco a pouco você vai ali instruindo, a criança em relação às coisas elementares, até que ela chegue à alfabetização. Então, no sentido espiritual, é a mesma coisa que a graça de Deus, ela opera, que a graça de Deus, ela faz em nossas vidas, gradativamente, pouco a pouco, ao longo da nossa vida aqui na terra. A graça faz com que nós rejeitemos o pecado, a graça nos estimula a viver em consagração, em temor à pessoa do nosso Deus. Já pensaram, meus irmãos, minhas irmãs, que coisa maravilhosa é essa graça de Deus? Veja que também nesse processo da nossa vida, ela se faz presente. E aí, conforme Paulo aqui nos instrui, conforme Paulo aqui nos ensina, no sentido gradativo, ela vai trabalhando nos nossos corações. Ela vai trabalhando nas nossas vidas, fazendo o quê? Com que gradativamente rejeitemos o pecado e cada vez mais vivamos em temor, vivamos em santificação, vivamos em piedade em relação ao Senhor. Isso na prática nada mais é do que a santificação. A santificação é esse processo que se inicia na nossa salvação, que faz com que nós nos desvencilhemos do velho homem, com as suas práticas, com a sua conduta, com as suas características carnais e mundanas, com que nós nos desfiliemos dessas coisas e sigamos no caminho da piedade, do temor, da consagração, da obediência, conformando cada vez mais a nossa imagem, a imagem de Jesus Cristo. E é interessante, porque conforme nós observamos aqui no versículo 12, Paulo ele fala justamente acerca desse processo que se constitui a santificação em si. Em primeiro lugar, fazendo com que a gente se afaste daquilo que é impróprio, se afaste daquilo que é pecaminoso, se afaste daquilo que não honra, que não glorifica o nome do Senhor. É por isso que ele diz: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A palavra renegar aqui, literalmente falando, significa renunciar. Então, é a graça de Deus que nos faz renunciar à impiedade. Literalmente falando aqui, significa a imoralidade. Mas não só isso, é a graça de Deus que nos faz renunciar às paixões mundanas.
ou seja, o apego às coisas materiais, ou seja, o amor pelas coisas carnais. Então, quem é que nos faz retirar isso do coração? É a graça de Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós precisamos, mas nós precisamos desesperadamente da graça de Deus em nossas vidas. Todos nós temos a nossa luta, todos nós temos o nosso combate em relação aos nossos pecados, às nossas impiedades, às paixões mundanas que estão alojadas em nosso coração. Quem é que vai tirando, fazendo com que nós renunciemos a essas coisas gradativamente nas nossas vidas? É a graça de Cristo, é a graça de Deus operando em nossos corações. Mas veja que a graça, ela não é apenas responsável por rejeitar aquilo que é mal na nossa vida e assim fazer com que nós nos acheguemos a Deus. Em segundo lugar, a graça de Deus, ela vai nos aproximando de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é piedoso, de tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. E é por isso que Paulo fala: e vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que é, meus irmãos? O que é, minhas irmãs? Viver na presente vida, viver no presente século de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. O que é isso na prática? O que é isso de verdade? Viver sensatamente significa dominar os impulsos e os desejos pecaminosos que ainda estão presentes em nosso coração. É a graça de Deus, é a graça do Senhor que opera para que isso se torne realidade na nossa vida. Mas não só isso, a graça de Deus nos ajuda a viver justamente. E o que é isso? Significa agir, significa proceder, significa ter um comportamento que seja honrado, significa ter um comportamento que seja íntegro, quer ser diante de Deus, quer ser diante dos homens. É a graça de Deus que também faz isso na nossa vida. Mas não só isso, a graça de Deus nos ajuda a viver piedosamente, ou seja, na prática significa desenvolver o fervor, desenvolver a reverência, o respeito, o temor que nós temos a Deus, que nós temos ao Senhor. Então veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que esse processo de santificação, ele se dá como fruto da graça de Deus em nossas vidas. É essa graça, repito, que nos faz renunciar às paixões mundanas, que nos faz renunciar à impiedade. É essa graça que faz com que nós vivamos, conforme Paulo aqui nos ensina, nós vivamos hoje de maneira sensata, hoje de maneira justa, hoje de maneira piedosa para a glória de Deus. Então não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, uma vida santificada sem que haja a operação da graça na nossa vida, no nosso coração. Isso Deus ele promove, isso Deus ele produz, para que assim a gente possa cada vez mais andar firmemente no caminho de Deus, no caminho do Senhor em nossas vidas, e assim viver de forma que Deus ele venha a ser glorificado no nosso viver. É por isso que no final do versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz, em relação à obra de Jesus Cristo, quanto às nossas vidas, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse boas obras aqui, obras de santificação, obras de temor, obras de piedade, quando a gente se afasta daquilo que é mal e quando a gente se aproxima daquilo que é virtuoso, daquilo que é piedoso. E quem é que promove isso? Repito, a graça de Deus em nossas vidas. Então veja, é a graça de Deus que promove a salvação no nosso viver. Veja, é a graça de Deus que promove a santificação na vida do salvo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o terceiro efeito é a graça de Deus, meus irmãos, meus amigos, que firma na esperança da glorificação. É a graça de Deus que firma na esperança da glorificação. Vejam aí, o versículo número 13, Tito capítulo 2, versículo número 13.
O apóstolo Paulo assim nos ensina: aguardando a bendita esperança, veja, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra, aqui o apóstolo Paulo ele nos ensina que é a graça de Deus, meus irmãos, que é a graça de Deus, meus amigos, que nos ajuda a esperar o retorno glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. É a graça de Deus que nos ajuda a esperar no retorno glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. É o favor imerecido de Deus, que faz com que a nossa visão, o nosso foco, ele permaneça firme, a nossa esperança, ela permaneça aguçada e a gente possa estar sempre vislumbrando a consumação da nossa salvação no retorno glorioso de Jesus Cristo, transformando os nossos corpos, nos levando à comunhão com os demais santos, contemplando a Jesus Cristo dentro da sua glória. É a graça de Deus que nos faz esperar, que nos faz aguardar todas essas benditas esperanças em relação às nossas vidas. E diante disso você pode se perguntar, e diante disso você pode se indagar: mas por que será? Por que será que a gente precisa da graça de Deus até mesmo para isso? Para poder estar com a nossa confiança inabalável no retorno glorioso de Jesus Cristo? Por pelo menos dois fatores. Em primeiro lugar, por causa de fatores externos. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vive, e você tem uma experiência em relação a isso aí, a gente vive em um mundo completamente indiferente às realidades eternas, às realidades espirituais. Você pode conversar com as pessoas com as quais você se relaciona, às vezes mesmo a partir da sua casa, e se você estender mais, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, converse com essas pessoas, converse, e você vai perceber que não existe na mente delas, não existe em seus corações qualquer tipo de preocupação com a eternidade. Falar de morte, isso é impossível. Falar de salvação, no seu sentido final, isso é impossível. As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o aqui. Elas estão preocupadas com o agora. Tanto é que o lema das pessoas é viver o hoje como se não houvesse amanhã. E muitas vezes, pelo fato de nós estarmos envoltos a todo esse pensamento, a gente acaba absorvendo. E aí a gente perde essa perspectiva. Que perspectiva? A perspectiva da eternidade, a perspectiva de redenção. E às vezes a redenção das nossas almas passa a ser uma lenda, uma história da carochinha para nós. Por quê? A gente vive imerso dentro de um pensamento totalmente contrário, dentro de um pensamento totalmente diferente, dentro de um pensamento totalmente fora daquilo que Deus nos ensina no Evangelho. Por isso a gente precisa da graça, para que essa chama, a chama da esperança, para que essa chama, a chama na confiança do retorno glorioso, ela nunca se apague, ela se acenda, ou que ela cresça, melhor dizendo, cada vez mais na nossa vida. Mas veja, que não é só por causa desses fatores, que nós chamamos de fatores externos, existem também fatores internos. Por isso nós precisamos da graça, para manter viva a nossa esperança no retorno glorioso de Jesus Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente vive, e a gente vive essa vida aqui, a gente vive essa vida agora, focado com as nossas preocupações terrenas. É a enfermidade, é a nossa situação financeira, é a nossa condição material, e a gente fica aqui envolto com as nossas próprias preocupações. Parece que não existe uma redenção final para nós. Parece que a gente vai viver a vida toda aqui. Parece que a gente vai armar tendas definitivas nesse mundo. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. E é justamente por causa disso também que a gente precisa da graça de Deus, para que ela possa manter o nosso foco na pessoa de Jesus Cristo. A gente precisa da graça de Deus, para que a nossa esperança ela permaneça inabalável. Que passem tempos, anos, circunstâncias, mas deve existir no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração a esperança
Cristo virá, Cristo virá, Cristo virá. Na noite de hoje, por exemplo, a gente vai celebrar a Santa Ceia, que de certa forma é uma lembrança desse fato, dessa realidade em nossas vidas. E é a partir da participação, por exemplo, da Santa Ceia, que a graça de Deus ela vai operando, para que jamais nos esqueçamos dessa bendita realidade em nossas vidas. Então veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, que a vida cristã, ela é iniciada, a vida cristã, ela é desenvolvida, a vida cristã, ela é consumada a partir da operação da graça de Deus nos nossos corações. É a graça de Deus que nos leva à salvação. É a graça de Deus que promove a santificação. É a graça de Deus que firma a nossa esperança em nossa glorificação. E diante disso, o que é que fica de desafio? Diante disso, o que é que fica de lição para nós? Pelo menos dois desafios. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, dependamos sempre da graça de Deus no transcorrer da nossa vida cristã. Dependamos sempre da graça de Deus no decorrer da nossa vida e da nossa vida cristã. Parece meio óbvio eu falar isso, mas cá para nós, irmãos e irmãs, a gente sabe que muitas vezes a gente inicia a nossa carreira cristã dependendo da graça. Mas vai passando o tempo, a gente vai se acostumando com a religião, a gente vai se acomodando inclusive com os nossos pecados, e às vezes a gente tenta depender de nós mesmos para nos manter no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Que grande engano, que grande erro a gente comete, e a gente esquece de sempre estar dependendo da graça divina para operar na nossa vida e assim fazer com que a gente siga firmemente os caminhos de Deus, os caminhos do Senhor. Hoje pela manhã, por exemplo, a gente viu o problema da igreja ou das igrejas da Galácia. Começaram bem no evangelho da graça, mas aí substituíram esse evangelho pelo evangelho do legalismo. É o erro que muitas vezes nós incorremos. É o erro que muitas vezes esse é o perigo que muitas vezes nós corremos ao longo da nossa vida. Então, dependa, meu irmão, dependa, minha irmã, da graça de Deus. Se você é salvo hoje, por causa da graça. Se você está sendo santificado hoje, por causa da graça. Se você mantém viva a sua esperança na salvação, por causa da graça. Nunca se afaste da graça de Deus em sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, anunciemos a graça de Deus como o único recurso para a gente poder desenvolver a nossa vida com Deus, a nossa vida com o Senhor. Anunciemos a graça de Deus como o único recurso para a gente desenvolver a nossa vida com Deus, para a gente desenvolver a nossa caminhada cristã. Muitas vezes, o erro que nós falamos agora há pouco, de dependermos de nós mesmos e não da graça, para seguirmos adiante na nossa caminhada, faz com que ao longo da nossa vida com Deus, a gente procure abraçar algumas fórmulas mágicas, que segundo muitas vezes se apregoa, vão ser suficientes para nos conduzir no caminho do Senhor. E aí você tem o legalismo, faça para receber. Aí você tem o misticismo, tem uma profunda experiência com Deus. Aí você vai encontrar no pragmatismo da religião, faça aquilo que dá certo. E aí você se agarra a essas coisas, como se elas fossem suficientes. E você passa a depender dessas coisas, como elas fossem suficientes para lhe manter no caminho do Senhor. Não, a gente precisa ensinar justamente o contrário. Que a gente tem que depender da graça. Não foi à toa, não foi sem razão, não foi sem motivo, que um dos lemas da reforma é somente a graça, sola gratia, somente a graça. E é essa a nossa responsabilidade, é esse o nosso dever, falar da graça, ensinar a graça, pregar a graça, para que assim somente na dependência da graça
não só nós mesmos, mas os demais cristãos, eles também possam seguir adiante na sua caminhada com o Senhor. Foi isso que Paulo aconselhou a Tito. Aí no versículo 15, olha só o que ele ensina aí no versículo 15. Tito 2, versículo 15. Falando da graça, falando da graça, falando da graça, olha só como ele conclui aqui o seu raciocínio. Ele diz: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Que coisas? A graça, a sua eficácia, a graça, a sua eficiência. E é isso também que nós devemos falar, é isso também que nós devemos apregoar, é isso também que nós devemos ensinar. Somente a graça, somente a graça, somente a graça. Meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, nós vimos que a graça de Deus, ela é a grande responsável, sim, ela é a grande responsável pela nossa salvação. A graça de Deus, ela é a grande responsável pela nossa salvação. Ela se manifestou de maneira redentora em nossas vidas, quando dissipou as nossas trevas espirituais e nos deu um entendimento concreto em relação ao Evangelho. É através dessa graça que a gente se achega cada vez mais a Deus, através de uma vida de santificação, abandonando o pecado e vivendo de maneira piedosa que agrade ao Senhor. É essa graça que faz com que a gente permaneça com o nosso foco na nossa esperança da redenção final na pessoa de Jesus Cristo. Enfim, meus irmãos, enfim, meus amigos, nós somos carentes em extremo da graça de Deus. Nós somos carentes em extremo da graça de Deus. E aqui eu queria, finalizando a nossa palavra na noite de hoje, me dirigir especificamente falando para aquelas pessoas que não experimentam ainda dessa graça, desse favor imerecido de Deus em suas vidas, em seus corações. Meus amigos, minhas amigas, tenha essa consciência. Que consciência? Que você precisa da graça, que você precisa do favor imerecido de Deus em relação ao seu coração, porque do contrário, não existe salvação. Do contrário, não existe redenção para você. Então, você que está nos ouvindo, você que está escutando nesta noite de hoje do Evangelho da Graça, o que é que fica para você de responsabilidade e dever? Meu amigo, minha amiga, clame a Deus, mas clame a Deus do fundo do seu coração, do mais íntimo do seu ser, do mais íntimo da sua alma. Para quê? Para quê? Para que a graça de Deus se manifeste na sua vida, para que Deus lhe dê a compreensão que você tanto precisa, para que você possa ouvir essa palavra, mas não ouvir simplesmente pelo ouvir, mas para que você possa ouvir essa palavra e essa palavra ela possa penetrar e impactar profundamente no seu coração. Somente Deus, meu amigo, somente Deus, minha amiga, pode fazer isso na sua vida. E o dever seu é clamar. Na verdade, quando você tem essa postura de clamar, isso já é um indício, isso já é uma comprovação que a graça de Deus está operando no seu coração. Então, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, para que Ele abra a sua mente, para que Ele disponha o seu coração, para que você se disponha a ver esse Evangelho e a seguir esse Evangelho na dependência de Deus. Porque uma vez que isso se tornar uma realidade na sua vida, isso já é uma comprovação clara, tácita, que Deus operou em graça no seu coração, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que você é um filho de Deus, que você é uma pessoa transformada, que você é uma pessoa renovada e que agora existe na sua mente, no seu coração, a certeza de redenção, não dependendo de você mesmo, no que você faça ou no que você deixe de fazer, mas dependendo tão somente da graça de Deus na sua vida. Esse é o nosso desejo, meu amigo, minha amiga, para você, em nome de Jesus Cristo. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra no nosso coração e que jamais esqueçamos essa palavra, graça, 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 porque é por ela que nós estamos aqui na noite de hoje, honrando e glorificando o nome do nosso Deus.
Que Ele nos abençoe. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.